2 Coríntios capítulo 6. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Nota de rodapé 1. O cristão que anda egoisticamente e não busca viver o Evangelho de forma coerente à vontade do Espírito Santo e à palavra de Deus, transforma a graça divina apenas numa religião vã e ritualística. 2 Coríntios 5,15. Porque diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Nota de rodapé 2. O tempo aceitável, sobremodo oportuno, refere-se, em seu sentido geral, a todos os atos salvíficos de Deus. Ao longo da história da humanidade, contudo, seu cumprimento mais específico concretiza-se nessa época da graça, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Os crentes em Deus do Antigo Testamento foram contemplados com a mesma graça salvadora do Senhor, por meio das promessas que viram e acolheram à distância, pela fé, e que se cumpriram plenamente na pessoa e obra de Cristo. João 8,56, Hebreus 11:13. As marcas do ministério. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos, de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Nota de rodapé 3. A palavra original grega aqui, upomone, desculpe o meu grego aí, traduzida em algumas versões por paciência, tem o sentido de seguir com a firme esperança de chegar a um final feliz. Um dos pais da igreja, Crisóstomo, chamou essa virtude de a raiz de todos os bens, ao considerar a perseverança como um dos fundamentos da vida cristã. Paulo zelava por sua vida com Deus e por seu testemunho com o apóstolo, missionário e ministro de Cristo. Diferentemente dos falsos mestres de seu tempo, que viviam muito bem em função do dinheiro que extorquiam de religiosos incautos, Paulo pagava um preço muito alto por sua conduta sincera e verdadeira. Sua carta de apresentação era escrita com suas próprias marcas no corpo e na alma, em favor das igrejas, especialmente dos cristãos de Corinto. 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 12. Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer. Mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Nota de rodapé 4. Paulo havia aprendido que as verdadeiras e eternas riquezas não se consistem em bens mundanos, mas em ser rico para com Deus. Lucas 12, do versículo 15 ao 21. O cristão não é impedido de ser próspero materialmente, mas deve preservar seu maior e mais importante bem, a riqueza de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, 1 Coríntios 3, 21, Efésios 2, 7, Efésios 3, 8, Filipenses 4, 19, Colossenses 2, 3. Exortação à vida santa. Irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos, abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes.
Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nota de rodapé 5. Os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos cristãos, 2 Coríntios 5,13. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, que usam de lisonja e demagogia a serviço do diabo. Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás, Deuteronômio 13:13. Por isso, o apóstolo faz menção à proibição das misturas de fé, Deuteronômio 22:10. Se os coríntios se aliarem a esses pregadores de si mesmos, portanto, não cristãos, se colocarão em julgo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo. Paulo adverte aos crentes que não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos moradia do Espírito Santo, tabernáculos, templos, ao se entregarem ao Evangelho, 1 Tessalonicenses 1:9, como edifícios, pedras vivas, separados para a residência permanente do Senhor. Não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas. 1 Coríntios 6:19, versículo 20, Levíticos 26:12, Jeremias 32:38, Ezequiel 20:34, Ezequiel 37:27, Isaías 52:11, 2 Samuel 7, versículo 8 e versículo 14. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.